Região X, eu sou a professora Marjorie Araújo. Claro que no meio de tantos homens aqui precisava de uma mulher no Projeto X. E sou professora de língua portuguesa e vamos tratar hoje sobre a obra O Seminarista, que é a obra que vai cair na redação da discursiva da UERJ. A obra é de Rubem Fonseca, publicada em 2009, foi o 11º romance policial de Rubem Fonseca, que gostava demais de trabalhar com essa temática da violência. Ele coloca essa temática na linguagem, ele coloca essa temática nas ruas, nas relações entre os personagens. Então a gente percebe que a violência, ela é o que impera nas obras de Rubem Fonseca. E ele é especialista em romances policiais. Narrado em primeira pessoa, Rubem Fonseca vai trazer o personagem José como principal. E José vai ser um ex-seminarista que foi expulso do seminário porque ele tinha comportamentos um pouco libidinosos que não condiziam com a história do seminário. Ele sai do seminário e ele se torna um matador de aluguel. E esse matador profissional, ele é contratado por um personagem chamado Despachante, que vai ser o personagem que vai passar todos os trabalhos para ele, e ele é conhecido no ramo como especialista, porque ele é o melhor até então. Ele começa contando casos que ele matou, o caso dos fregueses, como ele chama, e ele deixa muito claro que ele não se envolve com os fregueses dele, ele não procura saber da história, ele não lê jornais no dia seguinte para poder não saber quem era aquela pessoa que ele matou, ele simplesmente mantém uma impessoalidade, ele tem um traço de impessoalidade que o faz o melhor no ramo dele. A linguagem do livro é uma linguagem muito simples, porque Rubem Fonseca, ele gosta de trabalhar com marcas da oralidade, tem muitos palavrões, ele também trabalha um pouco do erotismo, e é uma linguagem simples, cotidiana, é um livro muito fácil de ser lido, inclusive muito rápido para ser lido, porque a linguagem é muito simples, o livro flui, a história vai fluindo de acordo com a linguagem dele. O personagem de José, mesmo sendo um matador profissional, ele não se mostra um personagem com algum tipo de problema psicológico, ou que ele tem algum prazer na morte das pessoas, ou ele tem alguma peculiaridade. A única forma que ele faz para matar as pessoas é com um tiro na cabeça, que ele diz que é a forma menos dolorosa, então ele não tem prazer em fazer isso. Ele simplesmente trata como se fosse um emprego qualquer, um trabalho qualquer, e que ele não tem muitos problemas com isso. Ele ganha muito dinheiro e a trama começa quando ele decide se aposentar. Ele decide acabar com essa vida de matador e ele quer levar uma vida tranquila, fazendo as coisas que ele gosta, e as coisas que ele gosta é ler e ver filmes. Só que nenhum matador de aluguel que matou pra caramba vai ter uma vida tranquila depois disso. A trama vai se iniciar mesmo e vai partir para as cenas violentas quando ele começa a ser perseguido pelo passado dele. Ele se aposenta, para de pegar casos e ele começa a ser perseguido. E ele vai começar a investigar quem é que está tentando matá-lo. No meio dessa investigação, ele conhece uma mulher numa cafeteria que ele vem a se apaixonar depois. E ele vive um romance, coisas que ele diz que não consegue explicar. E dentro desse romance tem muito erotismo, porque o Rubem Fonseca gosta de trabalhar muito com essa temática do erotismo. Ele vai descrever as partes do corpo feminino, ele vai falar sobre a vida sexual dele com a Crisca, que é a outra personagem. No meio da história, a gente acaba entendendo que parecendo, Rubem Fonseca deixa entender que a Crisca, ela participa ou ela tá por trás desses ataques que ele tá sofrendo. Só que, no desenrolar da trama, ele acaba tentando apagar o passado dele, e para ele apagar o passado dele, ele mata o despachante, que era a pessoa que passava os serviços para ele. De repente, o despachante aparece e a gente não sabe se é uma jogada de Rubem Fonseca para poder tirar um pouco o foco do final da história, porque nesse desenrolar a gente acaba tentando deduzir quem é que está atrás dele, quem é que está por trás dos ataques que ele está sofrendo, e é um tipo de nonsense. Então, o despachante vai aparecer como um morto-vivo, de repente ele vai aparecer vivo de novo, e além de vivo, ele ainda é o pai da mulher com que ele está se envolvendo, da mulher que ele se apaixonou. Eles se juntam, os três, para poder tentar descobrir quem é que está por trás desses ataques, por que ele está sendo perseguido, e os três começam uma investigação mais profunda sobre isso. Até que, numa das investigações, o despachante é, de fato, morto, e o Zé, ele vai tentar descobrir quem é que foi que fez isso, aparecem alguns personagens que
eram amigos dele do passado, pessoas que eram do passado dele, e ele se vê obrigado a ter que matar essas pessoas para o passado dele não vir à tona. Termina a história com a mulher dele sendo assassinada por conta desses ataques, e ele, com toda a fúria, com toda a raiva do mundo, volta para a vida de matador, porque ele tentou se livrar disso, ele tentou parar com essa vida, mas ele se vê obrigado a voltar porque ele está com muito ódio e ele quer se vingar sobre a morte dela. Em primeira análise, a gente percebe que ao longo da leitura, o José é um matador, ele é um assassino, é cruel, ele tem algumas posturas e ele deixa claro que ele não tem empatia pelas pessoas e, incrivelmente, o leitor não tem raiva dele. Ele é um vilão dentro dos preceitos sociais, só que as pessoas não conseguem ter raiva dele, muito pelo contrário, a gente acaba torcendo para que ele encontre quem é que está tentando matá-lo. É uma leitura, além de muito leve, o Rubem Fonseca, ele trabalha com essa jogada, né, da gente ter uma empatia pelo assassino, da gente conseguir torcer por uma pessoa que não é boa, dita boa, dentro da sociedade. Então a gente torce por um assassino, a gente torce para que ele consiga se livrar, a gente torce pelo amor dele, e quando a mulher dele é assassinada, e a gente acaba sentindo toda a dor que ele sente também. Isso é bem estranho, porque a gente geralmente não torce para assassino, a gente geralmente não torce para que a pessoa que mata outras pessoas se dê bem, e incrivelmente, de uma forma muito brilhante, Rubem Fonseca faz isso. O que a gente pode perceber é que existe um debate ético-moral por trás de tudo isso aí. Até que ponto a gente tem essa ideia do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim? A UERJ ela pode trabalhar com essa temática, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, de que o que é bom, o que é ruim de fato. A gente ainda não tem essa distinção, ou se tem, depende do ponto de vista, é muito relativo. E dentro do livro Seminarista, a gente tem esse personagem que ele é um personagem muito excêntrico, ele não demonstra sentimentos, ele não demonstra empatia, e ainda assim a gente torce por ele. Então, até que ponto a gente torce pelo bem? Será que a gente está do lado do bem, do lado do mal? E é uma coisa a se pensar. Então, galera, é isso. Tudo que você precisava saber sobre a redação da UERJ está aqui nesse vídeo. Mas se você quiser informações mais específicas, pacotes mais direcionados, temos o nosso site. Entra lá, curte pra caramba, porque você vai encontrar lá muitos pacotes bacanas para o seu concurso, para a UERJ, para a prova específica da UERJ. Então, vale a pena dar uma visitinha. Obrigada! Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as dicas que a gente vai dar de aulas, para você passar no seu concurso. Muito obrigada!